Ah, oi gente, hoje eu vou reacionar um Fala Sério. O vídeo que eu Em vou assistir 2017, um homem do Alasca foi bruscamente acordado por passos altos, batendo perto da porta da frente. Assustado, ele desceu correndo e saiu para a varanda. O que ele viu lá não era nada menos que inacreditável. Mas ele está longe de ser o único a ter um encontro chocante tão perto de casa. Então acorde e sinta o cheiro do bacon. Do estranho ao aterrorizante, estamos prestes a embarcar nas coisas mais estranhas que as pessoas encontraram em suas varandas. Bora. Familhense. Qual é a coisa mais bizarra que já acordou você? Nos meus tempos de faculdade, uma vez eu acordei com meu colega de quarto colocando fogo no nosso apartamento enquanto fazia um simples miojo, e eu fiquei bem chateado. Mas quando o fotógrafo Tim Newton foi acordado por passos do lado de fora de sua casa em Anchorage, no Alasca, ele queria dar uma bela resposta aos perturbadores. Tim levantou-se meio sonolento e foi até a janela, pronto para enfrentar quem o acordou. Mas ao ver quem era, ele não podia acreditar no que estava enxergando. Dois gatinhos estavam brincando na neve em seu Oxi. deck. Ah, que fofinho. Mas esses não eram gatinhos comuns, eram filhotes de lince. O E gatos quê? selvagens já é raro. O Mas realmente é quê? muito difícil. Então, algo ainda mais incrível aconteceu. 5 gatinhos a mais se aproximaram junto com a mãe. Tim ficou maravilhado. Em vez de voltar para a cama, que ele tinha planejado, ele foi na ponta dos pés até a porta da varanda para ver melhor. Encontros com linces selvagens geralmente são muito rápidos. Geralmente são animais tímidos e que correm para se esconder assim que são vistos. Mas esses carinhas aí eram uma história completamente diferente. Então, testando ainda mais a sua sorte, Tim abriu lentamente a porta da varanda e saiu com cuidado. A mãe parecia cautelosa com ele, mas milagrosamente ficou quieta, mesmo com todos os seus filhotes ao redor. Na verdade, a família de linces ficou totalmente fascinada pela presença de Tim. Em vez de fugirem, eles farejaram ao redor dele e ficaram especialmente intrigados pela câmera que ele trouxe para fotografá-los. O encontro todo, cheio de calor no coração, durou cerca de 40 minutos, até que os felinos simpáticos finalmente O partiram. quê? 40 Mas eles minutos é deixaram muito. Tim uma experiência que ele nunca vai esquecer. Que fofo. Isso é incrível. Por mim, esses felinos de patas grandes podiam perturbar meu sono todo dia. Só que tem que ser depois das 10. Preciso do meu sono de beleza. Steve Man da vida real. Sabe nos filmes quando o vilão invade todas as telas de computador e se mostra pra todo mundo? Sim, é legal na tela, mas isso nunca aconteceu de verdade, né? Bom, não exatamente, mas as pessoas do condado de Henrico, na Virgínia, tiveram uma experiência igualmente assustadora. Uma manhã em 2019, elas acordaram e encontraram uma série de TVs antigas deixadas em suas portas durante a noite. TV Mais de nem 50 Skip TVs Toilet. apareceram misteriosamente, cada uma colocada de forma assustadora para encarar uma casa Legal. diferente. Então, quem é o super vilão malvado por trás desse plano Espera no maligno? vídeo. Tente não entrar em pânico, mas eu tenho a confirmação de que o vilão das TVs atacou de novo. E quem é o vilão das TVs? Bem, ele é o homem mais maligno a aterrorizar os subúrbios da Virgínia desde... quem é que eu tô tentando falar? Tem uma mente maliciosa por trás disso. Ninguém tá gravando. Brincalhão inofensivo, mas é uma fantasia muito boa. A identidade desses culpados certos nunca foi revelada. Ele fez exatamente a mesma coisa. Mira, por favor, põe as paradas que você tá unha. E grava no vídeo para de tudo. Brincadeira. Eu queria saber como é que ele conseguiu tanta TV antiga. Aliás, a minha avó tinha um igual. Descanse em paz, vovó, que Deus a tenha. Senhorinha aqui. Eu já morei em uns lugares bem ruins. E um deles era tão frio que eu tive que usar aquele negócio fofo esquisito que bota na parede como cobertor. Aquele negócio me fez tossir muito. Mas apesar de todos os problemas domésticos que eu já tive, eu nunca vivi nada parecido com um usuário do Reddit chamado Short Dragonfly 8 e a sua colega de quarto. Há algum tempo, eles alugaram um apartamento no segundo andar de uma casa grande e antiga, em uma parte duvidosa da cidade. Havia 2 escadas que levavam ao apartamento, acessíveis a partir de uma varanda que rodeava o prédio. A colega de quarto de Short Dragonfly costumava trabalhar até tarde, mas uma noite, quando chegou em casa, notou algo diferente. A luz que sempre ficava acesa na varanda estava apagada. Achando que era só uma lâmpada queimada, ela continuou em direção às escadas. Mas de repente, uma voz masculina profunda chamou por ela na escuridão.
Não se preocupe comigo, eu sou só uma senhorinha inofensiva. Eu não tô aqui pra te machucar. Isso é exatamente o que alguém que quer te machucar diria, né? Assustada por sua vida, a colega de quarto saiu correndo pelo lado oposto da casa, subiu pela outra escada e se refugiou na segurança do apartamento. Mas enquanto ela corria, ela conseguiu vislumbrar uma figura grande e escura sentada em uma das cadeiras do lado de fora da porta da frente. Caramba, as chances disso ser realmente uma senhorinha com voz masculina são tão pequenas quanto a de essa pessoa não querer te fazer mal. Será que ele tirou a lâmpada para se esconder na escuridão? E há quanto tempo ele estava ali esperando? Eita! Depois que a colega de quarto se acalmou, ela ligou para a polícia para pedir para uma viatura passar por lá. Mas quando as autoridades chegaram, o estranho tinha desaparecido. Que coisa assustadora. O mais importante é que ninguém se machucou. Toque, toque, com licença, você tem um minuto para falar sobre o nosso Senhor e Salvador do conhecimento divino. O Senhor fala sério. Vai levar só um segundinho para clicar no botão de curtir e inscrever-se e ser aceito no reino de conteúdo. Muito bem, ótima escolha. De volta pro vídeo. Guepardo de Cambridge. Cara, eu amo andar de bicicleta. E bem rápido pela estrada, com o vento no meu cabelo, não tem nada melhor. Mas legal. Tommy Taylor, de 9 anos, que mora em Cambridgeshire, na Inglaterra, pode pensar 2 vezes antes de pegar uma bicicleta nova. Um dia, eu estava pedalando para casa quando de repente avistou um guepardo no quintal. O quê? É isso aí que você ouviu. Ele correu direto em sua direção. Galera, não tem como o Toby pedalar mais rápido que esse bicho. Os guepardos são os mamíferos terrestres mais rápidos, capazes de correr a incríveis 113 km por hora. Que isso! Justo quando o guepardo pulou, Toby abandonou sua bicicleta e correu para casa o mais rápido que pôde. A bicicleta foi despedaçada em poucos, mas comprou tempo suficiente para Toby chegar em casa correndo e bater a porta atrás dele. Ufa! Mas espera, guepardos não vivem na Inglaterra. Que diabo estava acontecendo? Bem, esse vivia não muito longe da casa de Toby. Cuidadores do zoológico de Hamilton perceberam que um de seus grandes felinos, a Kia, tinha escapado. Devido a um problema na cerca elétrica, a Kia conseguiu sair para procurar comida. Depois de se banquetear com um insatisfatório petisco de rodas, a Kia agora estava sentado no meio do quintal de Toby, olhando faminto para dentro de casa. Cruz credo. Felizmente, os cuidadores do zoológico chegaram apenas 20 minutos depois para recolher o seu fugitivo. E tudo ficou bem. Ainda assim, história insana. Poucos podem dizer que venceram um guepardo numa corrida. Peraí, será que isso significa que um garoto de 9 anos é oficialmente o animal terrestre mais rápido de todos? Turistas que se tornam cientistas. Turistas tiram fotos que são analisadas por inteligência artificial para que pesquisadores possam ajudar a Agora existe um centro para você. Que ajuda a fortalecer a disposição. Poltergeist no Bugansport. Então, esse próximo encontro não aconteceu tecnicamente numa varanda, mas ocorreu em um restaurante chamado Bugansport, que significa varanda do Bugans. Foi tão louco que eu não podia deixar de contar para vocês. O restaurante em Charleston, na Carolina do Sul, serve comida e bebida como qualquer outro. Só que muita gente não vai lá por isso. Eles vão para ver uma das hóspedes regulares, Zoe Santa-Amanda. Tá aí, o que há de especial nela? Essa tia aí consegue dar um mortal pra trás? Infelizmente não. Zoe Santa-Amanda é um fantasma. Como assim? Fantasma? O quê? Antes do Bugansport ser um restaurante, Zoe morava lá com sua irmã, Elizabeth. E essas irmãs inseparáveis faziam tudo juntas e não se importavam muito com a companhia dos outros. Porém, de forma devastadora, Elizabeth morreu em 1945. Zoe ficou arrasada e foi se isolando cada vez mais à medida que sua saúde mental piorava, até que numa noite ela saiu correndo pela rua gritando o nome da irmã. Por causa disso, ela foi colocada sob cuidados especializados e morreu logo em seguida. Mas isso está longe de ser o fim dessa história. Quando a casa se tornou um restaurante, por volta de 1976, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Uma noite, o dono estava fechando o local sozinho quando um banco de madeira caiu sozinho no chão. Depois, a porta começou a abrir e fechar violentamente. Cruzes,
Em outra ocasião, uma faxineira trabalhando no turno da noite não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada, mas toda vez que ela olhava em volta, estava sozinha. Então, enquanto estava limpando o espelho, ela viu algo aterrorizante. Em vez do seu próprio rosto refletido, era o rosto de uma senhora idosa, usando óculos de armação de arame. Assim que o rosto assustador apareceu, ele desapareceu novamente. Caraca! O mais estranho de tudo foi quando um grupo de caçadores de fantasmas amadores jantou lá. Durante a refeição, uma das pessoas abriu um aplicativo de rastreamento de atividades paranormais em seu celular. E a coisa ficou uma loucura, com a pessoa alegando que havia muita energia sobrenatural ao seu redor. E detalhe, o nome dela era Elizabeth, o mesmo nome da irmã de Zoe. Uau, será que tudo isso pode ser explicado racionalmente? Claro, a maioria das pessoas que veem Zoe só acha que ela é outra cliente. Isso é até reconhecerem a mesma mulher idosa em uma fotografia antiga pendurada na parede do restaurante, sempre observando através dos óculos de armação de arame. Sempre. Guardião ou menino? Nossas casas são lugares onde devemos nos sentir seguros, mas uma casa em Grand Lake, no estado do Colorado, teve que contar com um guarda improvável quando um visitante surpresa chegou bem perto da porta dos fundos. Esse cãozinho da raça Shibu, chamado Dash, ficou calmo enquanto observava nada menos do que um puma arranhando a janela do lado de fora. Uau, que cachorrinho corajoso, hein? Segundo o dono, o puma estava apenas curioso e não tinha intenção de machucar Dash. Mesmo assim, o melhor amigo do homem ficou heroicamente entre o seu dono e o felino. Foi um confronto longo e intenso, mas Dash saiu vencedor e o puma acabou fugindo de volta das montanhas. Cara, por um momento eu realmente não tinha certeza de como é que isso ia acabar. Bichinho destemido, hein? Mas isso só mostra que ter a coragem de uma fera pode ser suficiente para vencer uma fera de verdade. Um jogo perfeito. Algumas pessoas simplesmente têm azar. É um fato lamentável da vida. Mas aí você encontra pessoas como Hadivok Laid, que são tão incrivelmente azaradas que é difícil acreditar. Desde 2007, Hadivok acordou com sua casa na Sérvia sendo atingida por meteoritos em incríveis 6 ocasiões diferentes. Oxi. Sim, cerca de 17 mil meteoritos caem na O Terra quê? todo ano. Mas em todo o século XX, apenas Dinossauros. 57 atingiram alguma infraestrutura. Morreu. Isso significa que um sexto de todos os impactos registrados nos últimos 100 anos atingiram a mesma casa. Caramba, quais são as chances? Bem, prepare-se. As chances de ser atingido por um meteorito apenas uma vez já são infinitamente pequenas, cerca de 1 em 840 milhões. Mas a probabilidade disso acontecer mais 5 vezes é quase impossível. De 1 em 418 tredecilhões. Quanto Sim, são número? muitos zeros mesmo. É mais provável que você faça uma prova de múltipla escolha com 300 perguntas. Coloque uma mão sobre os olhos. Responda completamente ao acaso. E ainda acerte 100% do que ser atingido 6 vezes vídeo por para meteorito. YouTube. Meu Deus, será que esse cara aí comprou uma casa no fim de uma pista de boliche espacial ou alguma coisa do tipo? Não exatamente. A gente não sabe porquê, mas a casa de Hadivok tem campos magnéticos estranhamente poderosos ao redor dela. Os pesquisadores suspeitam atrair o ferro dos meteoritos. Hadivok discorda e diz que os alienígenas... Ah, gente, eu vou esperar. Levita, amor. Eu vou... E o vídeo? Eu mandei. Bom, gente, eu vou estar passando o vídeo Mandei amanhã passar, não para a legal. segunda parte. Tchau, boa noite.